Com o Caixa, com Natália Fiuza, Márcio Rezende de Freitas, Cláudio Rezende, Rubem Júnior, Henrique André. Estarei nessa também na ancoragem, no plantão esportivo. Peñarol e Atlético em Montevidéu, no Uruguai, estádio Campeón del Siglo. É o jogo que pode garantir ao Atlético a liderança da primeira fase, da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Baita jogo que você acompanha logo mais aqui na Itatiaia. Este grupo do Galo na Copa Libertadores, e você que está no YouTube tá vendo inclusive a tabela de jogos da semana, que será completado na quinta-feira apenas, com Rosário Central e Caracas, às 7 horas da noite em Rosário. São os dois jogos que podem definir tudo basicamente antes da rodada final deste grupo G da Copa Libertadores da América. Bora pra Montevidéu, Cláudio Rezende tá na área, notícias do Galo. Um abraço pra você, bom dia, Cláudio. Bom dia você também, João Vitor Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta terça-feira. Voltamos aqui da capital uruguaia e hoje tá mais frio ainda, 11 graus a temperatura neste momento. Quando o sol aparece, dá aquela amenizada no frio, mas quando bate o vento, aí já dá sensação térmica bem mais abaixo. E aí, hoje tem o Atlético para esquentar a noite aqui em Montevidéu. Só se fala desse jogo, Atlético e Peñarol. Eu acabo de ter aqui atualizada a parcial de ingressos para esse jogo, 30 mil ingressos vendidos para a torcida do Peñarol, que vai sim lotar o estádio Campeón del Siglo, que tem uma capacidade aí para 40 mil torcedores. A diretoria do Peñarol ainda espera mais ingressos vendidos hoje, no dia do jogo. O torcedor aqui tem um costume, o torcedor do Peñarol, de deixar para a última hora. Então muita gente chega hoje e ainda vai adquirir o ingresso. O Atlético muito concentrado, o Galo pronto para esse jogo. Ontem teve o último treinamento que aconteceu aqui no centro de treinamentos do Montevidéu Torque. É o time do Grupo City que disputa a primeira divisão do Campeonato Uruguai. Inclusive o Montevidéu City colocando nas redes sociais o orgulho de receber um dos grandes da América, o Clube Atlético Mineiro. Então o Galo muito respeitado por aqui no Uruguai. Todo mundo sabe da força desse time comandado pelo técnico Gabriel Milito. O que, Cirilo, que já está há 8 jogos sem fazer gol. É um jejum importante. Ele disse, inclusive, que o mais importante é o coletivo. Tá funcionando o coletivo, mas mostra também um pouco desta ausência. O Galo tá conseguindo terminar com a Hulk dependência, porque ele já está há 8 jogos sem marcar. E o Galo continua firme e forte, invicto com o Milito. Pois é, Cláudio, são estatísticas importantes, né? Muito se fala quanto ao papel do Hulk, né? Nesse elenco do Atlético, é o cara que se destaca e que é a liderança do Galo, né? Desde que chegou ao clube, né? Naquela temporada mágica de 2021, um dos principais caras do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, desde que isso aconteceu. São números importantes esses que tá trazendo é o Cláudio Rezende, né? O Hulk, por exemplo, não tem gol ainda na Libertadores, não tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, apesar de estar aparecendo bem nas jogadas, em assistências, na construção das jogadas. É um cara muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Ô Edu, como você enxerga o papel do Hulk no elenco atleticano, né? E são 2 pontos, né? Como o Cláudio está dizendo. O cara que costumava regular sempre metendo gol, tá participando de outras maneiras, né? Tá sendo importante em outros cenários para esse Atlético. Primeiro dizer pro Cláudio que ele pode cruzar o braço, viu, Cláudio? Se proteger do frio, não fica feio na imagem. Tá fora do quadro já, Rezende. Se quiser pode cruzar os braços e proteger do frio, que deve estar pesado por aí. Mas o Hulk, Cirilo, ele significa liderança, capitão, artilheiro, melhor jogador do time, maior nome do elenco, um cara que participa de tudo, não só dentro de campo, mas também fora de campo. O Hulk é a cara do Atlético hoje, para o mundo inteiro. Quando se pensa em Atlético, logo vem à mente o Hulk. Então ele representa tudo isso. E dentro de campo uma grande liderança e um cara que hoje vai além dos gols. Ele participa da fase de assistência, de pré-assistência e de algo que não participava tanto antes, que é do jogo sem a bola,
que é a marcação, que é pressionar a saída adversária. O Atlético talvez seja, no Brasil, a equipe que melhor faça essa pressão na saída do adversário, e essa pressão começa pelo Hulk, pelo Paulinho, que eram jogadores importantíssimos com a bola. Quando o Atlético recuperava a posse da bola, era pensar em Hulk e Paulinho e eles decidirem o jogo. Agora, quando o Atlético perde a posse da bola, você também pensa em Hulk e Paulinho, porque são eles os responsáveis por iniciarem essa pressão pós-perda ou pressão na saída do adversário. O melhor exemplo para isso, você sabe qual é, Cirilo? Qual? O gol contra o próprio Peñarol. Na saída de bola, o Paulinho e o Hulk pressionam, Paulinho rouba a bola do zagueiro e o Atlético faz um dos seus gols na Arena MRV. Então, o Hulk, ele tem a importância de A a Z dentro do Atlético, não só em campo, mas também fora de campo. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, como você enxerga o papel do Hulk no Atlético, esse novo momento, né, do Atlético, certamente interferindo também na característica do jogo, no posicionamento dos atletas. O Hulk, que tinha feito muitos gols no começo de ano, não tem feito muitos gols agora, tem participado de outras maneiras, mas continua sendo importante, né, Simões? O Cirilo, sem dúvida. E é muito interessante, né? Porque o Hulk chegou aqui a Minas Gerais em 2021 e as 2 primeiras temporadas dele, uma das coisas que a gente mais falava era da Hulk dependência do time do Atlético, né? Porque ele praticamente ele fazia uma porcentagem importante dos gols do time. Ano passado, o Paulinho já começou a dividir com ele esse protagonismo, né? Tanto que foi artilheiro da temporada, né? E ganhou o Guará como craque do ano e artilheiro do ano. Então, quer dizer, já teve o Paulinho. E aí, quando chega o Milito, tá? É interessante, por quê? Porque o Atlético, ele que tinha a Hulk dependência, depois passou a ter Hulk e Paulinho, o Atlético, ele ganha uma quantidade de Hulks e de Paulinhos que impressiona. E isso, tá? É um dos segredos do grande momento que o time vive sob o comando do Milito. Por quê? Porque o Hulk sai, o Vargas entra e decide. Porque o Hulk e o Paulinho não estão bem, o Arana decide, o Scarpa decide, o Zaratio decide. O Alisson tem conquistado um espaço com uma ação diferente do que ele fazia com o Filipão, mas tem entrado e decidido jogos, como aconteceu, por exemplo, contra o Rosário, né, que ele entrou muito bem. Então, e aí eu quero chegar em quê? Como o Hulk é um cara positivo, né? Essa Hulk dependência, ninguém mais fala dela, mas o Hulk é o mesmo cara. O Hulk é a mesma pessoa, o Hulk é o mesmo jogador, o Hulk é o mesmo líder. Então, como ele viveu esse processo de ser o cara do time, praticamente todos os gols era ele, agora todo mundo aparece, todo mundo soma, e a gente tem, em 2024, o mesmo Hulk de 2021, no que se refere à personalidade, a atitudes, à liderança. Então eu acho que é mais um grande ponto do Hulk que a gente está percebendo, né? Ele deixou de ser aquele cara que era fundamental, né? A gente chegou a viver momentos, né, Edu, que a gente não conseguia imaginar o Atlético sem o Hulk, né? Eu acho que dá para resumir, talvez dê para resumir numa frase essa mudança. Antes era o Atlético do Hulk, hoje é o Hulk do Atlético. É isso. É mais ou menos isso. E ele convive com isso com facilidade. Porque é normal, né? O cara que tem toda essa idolatria que representa isso tudo, de repente, quando começa a ter que dividir, ano passado com o Paulinho e esse ano com tanto de gente, isso... E não, o Hulk é o mesmo. O mesmo Hulk de 2021 é o mesmo Hulk de maio de 2024. Então isso é mais um grande mérito desse cara que está fazendo história no Atlético, no futebol mineiro e brasileiro. Eu costumo dizer que desde que o Hulk chegou, né, em 2021, não há cara tão regularmente decisivo quanto ele, né? O principal jogador do futebol brasileiro desde que aqui chegou. Antes do Cláudio voltar com as últimas do Atlético nesse primeiro tempo, deixa eu saber do Rubem Júnior também, informações desse Peñarol que joga hoje também. É um confronto bastante decisivo para eles. Vão observar certamente o jogo de quinta-feira do Rosário Central contra o Caracas,
mas a vitória para a equipe uruguaia seria fundamental hoje também, né, Rubem Júnior? Um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você também, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Pois é, a equipe que teve 2 vitórias, né, nessa fase de grupos, e as 2 vitórias foram contra o Caracas. É isso mesmo. A equipe do Peñarol, camisa pesada, também sempre usa os seus domínios. Lembrando, o Cláudio destacava na sua manchete sobre a invencibilidade, que na Copa Libertadores, dentro de casa, já dura 7 anos. A última derrota diante do seu torcedor foi para o Palmeiras em 2017. De lá para cá, 12 vitórias, 2 empates em 14 jogos disputados. No comando tem o técnico Diego Aguirre, velho conhecido, vem fazendo um bom campeonato uruguaio, líder, 32 pontos, e chega com muitos desfalques pro jogo. Ex-Coelho, zagueiro Javier Mendes, tá lesionado, não foi relacionado. O lateral direito Camilo Maiada também não foi relacionado. Assim também como Javier Cabreira, com incômodo muscular, não vai pro jogo. Tem o goleiro também conhecido do futebol mineiro, o Aguirre, que tá confirmadíssimo. O provável time com Aguirre, Biron Castillo, Léo Coelho, Guzmán Rodrigues, Max Oliveira, Damian Garcia, Gaston Ramírez. Aí tem o Leonardo Fernandes com Eduardo Darias, o Leonardo Sequeira e o Maximiliano Silveira. É o provável time uruguaio. Lembrando, bateu apenas o Caracas nos seus 2 jogos da fase de grupos. Contra o Caracas, vem liderando o campeonato equatoriano e dentro de casa é forte demais, Cirilo. São 7 anos de invencibilidade. Esse time do Peñarol, que tem um escudo pesado, já com 5 conquistas da Copa Libertadores, esteve em 60, em 61, 66, 82 e também 87, JVC. Ô Rubens, Cláudio, mais do Atlético aí em Montevidéu. É isso aí. O Rubens trouxe essa informação que é importante, relevante. 7 anos de invencibilidade em casa, em Libertadores do Peñarol. Mas eu tenho uma aqui, ó. O Galo não perde fora de casa na Libertadores desde 2019 também, quando foi derrotado pelo Cerro Porteño. Na época foi o jogo da demissão do Levir Coupe no Atlético, foi 4-1 lá no Paraguai. Depois disso o Galo vem disputando constantemente Libertadores e já jogou contra Boca Juniors, River Plate e não perdeu para ninguém como visitante. Então o Galo também defende essa invencibilidade como visitante na Copa Libertadores. Inclusive ontem os dirigentes do Peñarol receberam muito bem a diretoria do Atlético. Num jantar aqui na casa de um dos diretores, ele mesmo foi para Parrídia, fez lá o churrasco uruguaio para a turma do Atlético. O Galo que tem aqui presidente Sérgio Coelho, vice-presidente Márcio André de Brito, também o Renato Salvador, um dos 4 R's. Hoje temos os 4 R's. E também o Daniel Vorcaro, né? Que entrou nessa turma também com investimento importante na SAF do Galo. Renato Salvador tá aqui junto com a cúpula do Atlético para esse jogo. Ô Cirilo, para eu encerrar essa primeira parte, o Atlético acaba de ingressar com um ofício na CBF pedindo a favor o Atlético da paralisação completa e temporária do Campeonato Brasileiro. Até o dia 31 de maio, o Atlético coloca no ofício que é uma medida necessária à manutenção do caráter isonômico e paritário da competição. Então o Galo pede que as 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro não sejam realizadas, e aí nenhum jogo, né? Não só dos gaúchos, nenhum jogo. O Atlético se junta ao pessoal aí da Liga Forte. Então o Galo colocando agora no papel a sua posição de paralisação completa de 2 rodadas do Brasileirão, tá certo, Cirilo?